Sejam bem-vindos, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais uma homilia diária. Hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, terceira semana do tempo comum. Satanás será destruído. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Hoje, iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Com o sermão de Santo Irineu de Leão, bispo e teólogo do século II, defensor da unidade da fé cristã e conhecido por combater heresias, especialmente o gnosticismo, com sua obra Contra as Heresias. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sermão de Santo Irineu de Leão. Quem é, então, o Senhor Deus do qual Cristo deu testemunho, ao qual ninguém tentou e ao qual devemos adorar e só a Ele servir? Sem dúvida alguma, é o mesmo Deus autor da lei, pois tudo tinha sido prescrito pela lei, e o Senhor mostrou, usando as palavras da lei, que a lei do Pai proclama o Deus verdadeiro. O anjo apóstata de Deus fica desmascarado ao declarar seu nome, derrotado como foi e vencido pelo Filho do Homem, obediente ao preceito divino. Como ao princípio persuadiu ao homem a transgredir o preceito do Criador, e assim o submeteu ao seu poder, que consiste na transgressão e na apostasia, com as quais atou o homem, era preciso que fosse vencido pelo próprio homem, e atado com as mesmas cordas com as quais ele tinha amarrado ao homem. Desta forma o homem desatado podia regressar ao seu Senhor, abandonando ao diabo os laços com os quais este o havia ligado, pois ninguém pode penetrar a casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar ao forte. O Senhor, com sua palavra, provou-lhe que tudo que era seu se opunha ao Deus Criador de todas as coisas, e lhe submeteu por sua obediência ao mandamento. E este mandamento é a lei de Deus. Enquanto homem, o despejou como desertor, transgressor da lei e apóstata de Deus. E mais tarde, como verbo, o acorrentou fortemente, como a seu próprio fugitivo, e lhe arrebatou os bens, ou seja, os homens dos quais ele tinha se apoderado e dos quais injustamente se servia. Assim foi justamente mantido cativo aquele que injustamente tivera prisioneiro ao homem. Mas acabou livre o homem submetido ao poder desse amo, segundo a misericórdia de Deus Pai, que se compadeceu de sua criação e lhe concedeu a salvação por meio de seu verbo. Assim o reparou, a fim de que o homem aprenda por experiência própria que não se torna incorruptível por si mesmo, mas por dom de Deus. Este foi o modo como o Senhor revelou claramente que o único Deus e Senhor verdadeiro é aquele que a lei anunciou, pois aquele mesmo Deus ao qual a lei havia proclamado de antemão, Cristo o mostrou como Pai, o único ao qual devem servir os discípulos de Cristo. Por outro lado, a ignorância não pode desfazer-se por outra ignorância, assim como a culpa não se apaga por outra culpa. Portanto, se a lei fosse produto de ignorância e de culpa, como podiam as palavras nela contidas dissolver a ignorância do diabo e vencer ao forte? Porque o forte não pode ser vencido por alguém inferior ou igual a ele, mas somente por um mais poderoso. E o mais forte sobre todas as coisas é o Verbo de Deus que proclama:
Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, adorarás a Ele e só a Ele servirás. Também no Evangelho, com as mesmas palavras, destrói a apostasia, e com a voz do Pai derrota ao forte, e proclama em seus próprios termos o mandamento da lei, quando responde: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Assim, não destruiu o adversário e venceu o forte com palavras alheias, mas com as palavras de seu próprio Pai. Amém. Obrigado por acompanhar mais uma homilia. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva e fique por dentro do conteúdo do canal. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam os sermões dos mestres da fé católica. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.